Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos. Não sei que hora vocês estão vendo isso, né? É, Gente, a gente tava falando da Ásia, a gente vai continuar falando da Ásia, tá? Dessa vez não tem atividade pra vocês, certo? A gente vai só ler, então, por favor, prestem atenção aqui comigo, tá? Essa semana não tem atividade. Ásia, espaço econômico, tá? A gente vai falar um pouquinho do espaço econômico, a gente vai falar um pouquinho da economia em geral da Ásia e como ela funciona, tá? Vamos lá. Alguns países asiáticos têm apresentado rápido desenvolvimento econômico nos últimos anos, e o destaque destaque na cadeia produtiva mundial. Entre as 12 maiores economias do mundo em 2018, de acordo com o Produto Interno Bruto, PIB, cinco se localizaram no continente asiático: a China, o Japão, a Índia, a Rússia e a Coreia do Sul. Observe a imagem noturna da Ásia captada por satélite. Nela é possível perceber as áreas dinâmicas economicamente, por um lado, e grandes vazios demográficos por outro. Olha lá. Olha só quanta luzinha. Certo? Olha só quanta luzinha. Normalmente esses lugares super iluminados são lugares de economia dinâmica, né? Lugares economicamente ativos, certo? Beleza? Olharam? Massa. Vou pular isso aqui, tá? Vou falar primeiro do Japão. A quarta maior economia do mundo, o Japão se tornou referência na produção de eletrônicos e automóveis. No decorrer da segunda metade do século passado, no decorrer da segunda metade do século passado, foi quando o Japão se tornou referência na produção de eletrônicos e automóveis. Nesse período, o país passou a competir cada vez mais com os países desenvolvidos da Europa e com os Estados Unidos no mercado mundial de produtos tecnológicos. Embora tenha destaque na economia mundial, apresenta baixo crescimento econômico alternado com períodos recessivos desde o início da década de 90. O Japão conta com complexos industriais modernos e tecnológicos, em decorrência de fortes investimentos em educação, ciência e inovação. Aí eu vou sublinhar isso, gente, porque isso é muito importante, tá? É, o Japão se tornou a quarta. O Japão é um país pequeno, certo? Que se tornou a quarta maior economia do mundo, quarto maior PIB do mundo, através de educação e ciência e inovação. Por que isso é importante, gente? Diferente de países como, por exemplo, o Brasil, o Japão exporta muito produtos caros, certo? Produtos difíceis de achar no mercado. Como assim? Por exemplo, computadores, peças de computação, processadores, placas de vídeo, é, coisas que são commodities que são de difícil produção e por isso o valor deles é mais elevado, certo? É tecnologia. O Japão exporta e cria, isso que é importante, cria muitas novas tecnologias. Nível de robótica, nível de informática, nível de indústria naval, em nível de indústria automobilística, certo? Hoje hoje o carro mais vendido do mundo é o Toyota Corolla, certo? O Toyota que é uma empresa japonesa, tá? Então, o Japão se tornou grande através de desenvolver a indústria local a partir de inovação e de ciência. Tá? Seus produtos são exportados para todos os continentes, com destaque para equipamentos eletrônicos e automóveis, como eu falei para vocês. O país tem forte indústria naval, robótica, informática, produtos químicos, petroquímicos e siderúrgicos. Por causa dos poucos recursos minerais e energéticos no território, demanda grandes volumes de importação para abastecer seu complexo industrial, como minério de ferro, cobre, petróleo, carvão e gás natural. A produção agropecuária japonesa é altamente produtiva, entretanto, apresenta fortes limitações por conta da pequena extensão territorial e do relevo montanhoso. Gente,
a tecnologia é tão bem utilizada, as inovações elas são tão bem utilizadas que mesmo num país extremamente pequeno, certo? O Japão tem muito pequena extensão territorial, certo? É um país extremamente pequeno que tem pouco lugar para plantação. Mesmo assim, a agropecuária japonesa é altamente produtiva. Por quê? Por causa da utilização de novas tecnologias e processos é, inovados de produção. Dessa forma, na produção de alimentos do país é destacada a pesca, setor no qual figura entre os maiores produtores mundiais. Os indicadores socioeconômicos japoneses, em geral, são bons, mas o país enfrenta problemas sociais crescentes nas últimas décadas. A longevidade da população, que vive em média 84 anos, segundo os dados de 2019, a maior expectativa de vida do planeta, embora seja motivo de comemoração, também gera desafios demográficos e econômicos. Entre eles estão altos gastos do governo com a aposentadoria, a falta de mão de obra jovem e o baixo consumo e muitos idosos desamparados. Por isso, a renovação da força de trabalho se dá com emprego crescente de mulheres, idosos e estrangeiros imigrantes, os últimos como forma de compensar o declínio populacional que se observa na década atual. No país, são frequentes os desastres naturais climáticos, como tufões e geológicos, pois seu território está localizado em uma área tectonicamente instável. Por esse motivo, as construções são adaptadas para suportar determinados níveis de terremotos e outros intempéries naturais. O país japonês, como você já deve ter visto, sofre bastante com, com terremoto, com tufão, com tsunami, certo? Por quê? Porque a localização, além de ser um país pequeno, certo, com muita população, está localizado em um lugar ruim, certo? Está entre grandes placas tectônicas, tá? Faz com que tenham problemas grandes. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, ainda é um dos países mais desenvolvidos tecnologicamente do mundo, tá? Vamos lá, vamos falar da China um pouquinho. A China é o país mais populoso do mundo, com 1,4 bilhão de habitantes. Nas últimas 4 décadas, ela passou por grandes transformações e se transformou na segunda maior economia do planeta. Atrás apenas os Estados Unidos em produto interno bruto. É o maior exportador das mais diversas mercadorias. A diversificação crescente tem alterado significativamente o perfil das exportações chinesas, cada vez mais sofisticadas e tecnológicas, e da produção industrial, que se volta cada vez mais ao mercado interno. O sistema político e econômico chinês é denominado socialismo com características chinesas pelo governo do país. Ele se pauta com uma estrutura política autoritária comandada pelo Partido Comunista. Esta foi herdada do Bloco Socialista em tempos da Guerra Fria. Por outro lado, em um modelo econômico capitalista liberal, que vigora principalmente nas grandes cidades e zonas econômicas EE. Da porção leste, por outro lado, por apresentar características híbridas, muitos estudiosos utilizam a expressão socialismo de mercado. Que bom que falou isso, eu queria falar isso com vocês, tá? Estava preparando essa aula e eu estava pensando sobre o socialismo de mercado. Gente, os chineses se consideram, na realidade não se consideram, tá? Alguns sociólogos determinaram a China como socialista de mercado para definir o sistema, certo? É, Nos últimos 40 anos, esse sistema permitiu conciliar o crescimento acelerado da economia com um controle sobre os meios de comunicação, restrição à liberdade de opiniões e escolhas da população, além de forte repressão das manifestações sociais. Tá? É, Apesar do país ter uma ideia socialista de governo, ele se exporta, se produz na China como se não produz em outro lugar do mundo, certo?
O mercado chinês ele é um mercado que funciona com lógica capitalista. Mesmo que os chineses utilizam uma forte, é, uma forte intervenção na sociedade por parte do governo. Tá? Esse modelo começou a ser construído em 78 com as reformas econômicas introduzidas pelo político Deng Xiaoping, após a morte de Mao Tse-tung em 76. Mao, na realidade, né? Mao era o líder da nação desde 49, quando os comunistas expulsaram os nacionalistas do país após uma guerra civil e uma vez no governo converteram ao socialismo soviético. Bastante autoritária, não admitia concessões a empresas e agricultores, obrigados a produzir sob ordens do Estado. Xiaoping introduziu reformas econômicas que concederam maior liberdade aos produtores e às empresas multinacionais, que instalavam as áreas costeiras altamente urbanizadas, a quais formam o ZEE. Desde então, o crescimento econômico chinês disparou em relação ao restante do planeta. E a pobreza, que atingia a maior absoluta da população, diminuiu aos patamares de abaixo de 5%. Tá? Que é uma ideia que se é pensar, né? A China hoje, apesar de ser um governo autoritário, também diminuiu em enormes quantidades o número de pobreza no país. E aumentou muito o nível de exportação. É um país que tem um mercado mais variado do mundo, né? Que exporta a maior quantidade de coisas do mundo, usa uma política socialista dentro dele, né? As prosperidades econômicas aliadas com o desenvolvimento industrial foi responsável por inúmeros problemas ambientais, como a poluição do ar, a contaminação dos solos por metais pesados, a poluição das águas superficiais e subterrâneas, e etc. Desde 2014, o governo do país vem propondo ações de redução da poluição. Em algumas cidades, a concentração de partículas de poluição caiu até 32%. A ZE desempenha um papel crucial para o desenvolvimento econômico chinês. Por um lado, oferecem condições propícias à instalação de multinacionais, como isenções fiscais, altos investimentos em infraestrutura, em especial transporte e comunicação. A educação é a mão de obra inicialmente muito barata, mas foi adquirindo qualificação cada vez maior. Na atualidade, a remuneração média é pouco maior que em outros países emergentes, como o Brasil, e a mão de obra é muito mais qualificada, tá? Por outro lado, o governo chinês exige acesso a avanços tecnológicos e é acusado por parceiros ocidentais de violar segredos industriais e direitos de propriedade intelectual. Por essa razão, tem sido disputas comerciais e relações diplomáticas cada vez mais tensas com o governo estadunidense, tá? Que tem contribuído para desacelerar a economia do país. O sucesso econômico e produtivo fez com que novas cidades ganhassem status especiais, todas localizadas ao longo da costa, pela facilidade da comunicação marítima com o exterior. No interior do país, entretanto, a maior parte da população vive em áreas rurais, e os índices de pobreza são significativamente maiores. Por esse motivo, é comum a migração dos camponeses para a ZEE, com o objetivo de trabalhar por uma temporada de modo clandestino e, portanto, precário para enviar dinheiro para a família. Além da produção industrial, a China se destaca pela disponibilidade de recursos minerais como a bauxita, o minério de ferro, o urânio, o cobre e o níquel, e energéticos fósseis, como o gás natural, o carvão e o petróleo. A riqueza geológica do seu território contribui com a sobremaneira para o crescimento econômico do país.
A atividade agropecuária também é uma relevante atividade econômica, cujo destaque fica para o arroz, sendo o maior produtor mundial. Além desse outro cultivos importantes são o milho, o algodão, o trigo, a soja e a cana-de-açúcar. Já na criação de animais, o país é o maior produtor mundial de suínos e conta com significativos rebanhos de equinos, bovinos e ovinos. Mesmo muito mais prósperas que no passado, a China ainda apresenta profundas tensões sociais, problemas demográficos e desafios ambientais, além de os já mencionados contrastes de distribuição de renda. As tensões sociais têm adquirido visibilidade por frequentes rebeliões ocorridas em Hong Kong e detenções em massa de muçulmanos da etnia uigur, que habitam a província de Xinjiang, no noroeste do país. Além das antigas tensões no Tibete, a outra província etnicamente minoritária. Já os problemas demográficos se expressam em especial pelo envelhecimento da população, comum entre os vizinhos Japão e Coreia do Sul, porém de modo diferente destes, antes de atingir indicadores sociais satisfatórios. Gente, é isso pela aula de hoje, tá? Um pouquinho do Japão e um pouquinho da China. Na próxima aula a gente continua a partir da página número 31. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.